E essa parte do aprendizado com a robótica, talvez seja uma das coisas que eu mais gosto da robótica. É essa questão dela ser multidisciplinar. Que você não tem realmente limite para o que você pode ensinar. Eu lembro que quando eu competia, tinha uma matéria que eu odiava. E era inclusive matemática, eu odiava essa matéria. Que era análise combinatória. Análise combinatória é uma matéria assim, cara, era impossível eu aprender aquilo. Eu achava muito difícil. Inclusive, quando caía uma questão dessa no Enem, eu falava, caraca, vou até pular. Vou para outra. E aí eu lembro que no primeiro ano, acho que foi no segundo, teve uma competição que eu tive que utilizar análise combinatória. Foi uma análise combinatória ali inicial, não foi uma análise combinatória super complexa, mas foi uma análise combinatória ali de respeito, que eram quatro bolinhas de certas cores, então vermelha, amarela, azul e verde, e tinham certos compartimentos, que era vermelho, azul, verde, amarelo, as cores da bolinha. E aí tinha dois caminhos, um caminho vermelho e um caminho amarelo. Então tinha uma certa ordem que você tinha que colocar as bolas, e que essas ordens eram meio que randômicas. E porque eu utilizei a análise combinatória para saber quantas possibilidades, quantas alternativas eu tinha que programar o robô. Então eu fiz um cálculo lá para ver quantos caminhos eu precisaria fazer, quantas lógicas de programação eu teria que fazer. E aí eu fiz um programinha que ficou desse tamanho. Se eu não me engano, eu tenho até um vídeo no YouTube que eu não sei, acho que foi na temporada anterior. Isso foi um torneio TBR, Torneio Brasil de Robótica. Era uma programação desse tamanhozinho, que dentro dela tinha várias lógicas internas, uma para cada comando de bola. Então, nessa etapa da competição, foi muito importante eu entender a análise combinatória ali, para saber quantas lógicas, quantos caminhos eu tinha que programar para o meu robô para ele conseguir completar a pista. E aí, independente do que eu visse ali na frente do torneio, o meu robô já teria os comandos para executar, porque eu antes já tinha pensado em todas as possibilidades que ele ia sofrer. Olha aí, que maravilha, né? E é um problema de matemática. É. Um problema de matemática que você na prática. Eu lembro, porque, por exemplo, quando eu comecei a competir, eu tava no nono ano. E nono ano é aquela época que a gente vê um monte de matéria que a gente olha e pensa, cara, pra que eu vou utilizar isso na vida? Aí você vê conjunto, vê função afim, vê Bhaskara, todo mundo fala, cara, pra que serve? Eu nunca vou usar Bhaskara na minha vida. Aí você olha para aquilo, um estudante normal assim, que faz exercícios, você olha realmente, você vai pensar, cara, para que eu vou utilizar aquilo? Talvez se não fosse pela robótica, eu ia pensar praticamente a mesma coisa. Ou no máximo eu ia pensar, vou utilizar para a faculdade. Mas também não é um propósito muito bom. Pô, vou utilizar para a faculdade, mas para que eu vou utilizar para a faculdade? Para passar em outras matérias? Então, fica num loop infinito. E aí naquela época foi quando eu comecei a utilizar esses aprendizados. Então, por exemplo, função afim, eu coloquei num seguidor de linha, para ele seguir de uma forma mais estável. Então, da mesma forma que eu posso colocar um controle PID, que eu falo muitas vezes aqui no canal, também dá para utilizar uma função afim. Então eu utilizei uma função afim em conjunto, os próprios blocos de operadores do EV3, do Spike, são blocos de conjunto. Tanto que muitos exemplos que eu utilizo para explicar esses blocos, eu explico a partir de conjunto. Explicar, por exemplo, questão de confeitaria. Explicar, bolo de laranja, bolo de chocolate. Se eu utilizar o ou, pedir ou bolo de chocolate ou bolo de laranja são as duas coisas, o cara não serve. Se eu pedir bolo de chocolate e laranja, tem que ser os dois, e por assim vai. Então acho que isso que é muito legal, porque o jovem vê um propósito naquilo que está estudando. Que é importante aprender aquilo, mas também é importante você entender um propósito daquilo. Mesmo que você não vá se tornar alguém que vai utilizar aquilo, pelo menos você fala, olha, beleza, eu estou estudando, mas eu vejo que existe um propósito naquilo ali. Pode ser que eu não vá utilizar ela mais pra frente, mas pelo menos eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Que não é uma parada mágica que parece que eu só estou escrevendo no papel e não tem propósito nenhum. E esse significado que faz, né, com que você se movimente, que você entre na ação e não só fica no pensamento, né? Inclusive, esse ano, vamos dizer, todo nono ano lá, geralmente, desde quando inicia a pandemia, 2 anos eu faço um trabalho
chamado de TCA, Trabalho Colaborativo Autoral, como se fosse um TCC. E aí, como eu falei, eu gosto de mudar a vida deles, plantar uma sementinha para que possam ter outros caminhos. E dentro dessas conversas, esse meu jeito, né, de ser, passaram cerca de, na época, 15 alunos. Esse ano, o ano passado, passaram 10. Então, a gente está aí crescente, né? E aí, dentro desses 15 alunos, 3 escolheu automação industrial. Uau, que legal. Aí eu falei assim, olha, que bacana. Para fazer técnico. Para fazer o técnico, aqui em São Paulo a gente tem a ETEC, né? Que é a Escola Técnica do Centro Paula Souza. E assim, é uma oportunidade que eles têm e com certeza vai mudar a vida deles. Por que vai mudar a vida deles? Porque eles vão aprender coisas que talvez ele fosse, que a gente fala, né, aqui em São Paulo, o Estadão, uma escola do Estado, por mais que ela seja mudada por causa aí das novas leis do novo ensino médio, não vai ter a mesma qualidade. E ele está ampliando esses horizontes. E talvez esse conhecimento, igual você, que você teve e não sabia o porquê, agora ele vai entender o porquê que serve essas fórmulas, para que serve esse raciocínio, para que ele possa implementar. Exatamente. Tem também outra coisa que eu gosto muito de fazer nas minhas aulas, é dar algumas montagens gerais. Por exemplo, hoje a nossa aula vai ser montar a Torre Eiffel. Então a gente bota uma foto da Torre Eiffel ali e pede para os alunos montarem. E o que é muito legal disso? Primeiro que cada um faz de uma maneira totalmente diferente. E outra coisa é que acaba também desenvolvendo vários lados no aluno. Foi aquilo que você comentou, de que aquele aluno pode ir para qualquer área. Pode ser que vá para uma área mais de exatas, tecnologia, engenharia, matemática, física, pode ser. Mas também pode ser que ele vá para outras áreas separadas, medicina, jornalismo, comunicação, ciências sociais, qualquer outra área. Então, acaba que, por exemplo, com essa atividade que eu gosto de fazer com eles, deles montarem uma coisa da vida real, primeiro que eles veem um propósito que eles estão montando. Eles veem, olha, beleza, estou montando uma Torre Eiffel. E aí cada um deles vai para um lado que puxa mais para eles mesmos. Então pode ser que um que goste mais de engenharia vá pensar mais na parte mecânica do projeto. Outro que pensa mais no lado de design, comunicação, vai pensar mais na estética de como é que está aquela Torre Eiffel. Alguém que está indo talvez mais para a área da computação vai pensar como é que pode deixar a Torre Eiffel mais automática, talvez criar um elevadorzinho ali na Torre Eiffel. Então cada aluno vai criando o seu estilo de aula. Então isso que eu acho muito legal, de você abrir caminhos para qualquer pessoa ali aprender robótica. Pessoas que já têm uma aptidão para áreas exatas, mas também outros que não têm. Outros que vão para seguir outros caminhos e acabam se descobrindo ali, como os alunos se descobriram e foram para a automação industrial.